O- Ah, sim, Lolo. Vai lá, Tito discordou, né? Porque tu tem controle dos teus dados, eu sei. Lolo já está em dia com compliance. Tu é da área da saúde? Então, o vídeo de hoje é para ti. Se tu é médico, dentista, nutricionista, psicólogo, educador físico, esteticista, fica ligado porque esse assunto vai te interessar. Hoje eu vou falar um pouquinho para o pessoal da área da saúde. Aonde a LGPD entra no teu negócio, se tu é um profissional da saúde. E quando a gente fala em profissionais da saúde, a gente não fala apenas na área médica, mas a gente fala nela como um todo. A gente está falando do psicólogo, a gente está falando do educador físico, pessoal de estética, pessoal de fisioterapia. Então, é muito importante que todos se vejam dentro das regras da LGPD. A LGPD, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ela traz para nós? Qual é o escopo dessa lei? O escopo dessa lei é a privacidade e a segurança dos dados. Na área da saúde, a gente tem muita informação, né, do nosso paciente que está ali, que são considerados dados que precisam de privacidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é extremamente rigorosa com essas informações. Então, o pessoal da área da saúde tem que começar a pensar sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem uma parte que está em vigor e o restante, né, estamos aí esperando para 2021, em razão da pandemia, teve algumas prorrogações. Mas o que importa é a gente ter consciência que essa organização, ela não se faz de um dia para o outro. E outra, não existe um método pronto, não existe um programa de computador que vai te salvar. A gente sabe que muita gente por aí está falando e vendendo softwares, não vou dizer que eles não são adequados, porém, eles só são adequados a partir do momento em que existe um trabalho do profissional que vai implementar esse software. Seja o teu advogado, seja o DPO, que vai fazer com você esse enquadramento. O melhor plano de dados, de proteção e segurança de dados de qualquer área, de qualquer empresa, independente do tamanho, independente se você é apenas um consultório, se você é uma clínica ou se você é um hospital, ele só vai ser efetivo se ele for construído para o teu negócio. E por que eu digo isso? Porque cada empresa, ela tem uma forma de fluxo de dados que é diferente da outra. E quando eu falo em LGPD, eu estou falando não apenas de dados tecnológicos, não é o que está só lá no teu computador, mas é também o que está na tua ficha de papel. Exatamente. Muita gente pensa que LGPD vai tratar de dados só se forem virtuais. Não. São dados físicos. É aquela ficha antiga de paciente que tu tem lá, é aquele controle, né, de anamnese que às vezes tu fez à mão. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Não se iluda em pensar que você vai ter um software que vai gerenciar os dados ali do teu paciente, muitas vezes as fichas, e que só aquilo vai bastar. Ele vai bastar se ele estiver integrado com todos os outros meios de coletas de dados. Por exemplo, se você troca mensagens com o teu paciente, o WhatsApp hoje ele tem já um sistema de criptografia. Porém, se você não usa ele e usa um outro sistema, você tem que estar ciente de quais são os métodos de segurança que ele te oferece. Os dados, muitos dados na área da saúde, eles vão ter que ser sim criptografados, né? Então, o cuidado ele é muito sensível, a responsabilidade do teu funcionário que está ali naquela clínica ou no teu consultório, que está tendo acesso, que tipo de responsabilidade tu está exigindo dele, existe uma documentação que deixa ele ciente, né, da proteção e do cuidado que ele tem que ter e da responsabilidade que ele tem dentro da tua empresa quando ele manuseia esses dados. E quando a gente fala em proteção de dados, a gente fala em compliance, porque é um todo, é um controle, é uma visão geral que o empreendedor tem que ter sobre a circulação, compartilhamento daqueles dados. Muitas são as medidas que devem ser adotadas. A gente fala muito na questão da autorização. O que seria isso? Porque o paciente ele tem que te autorizar a tratar os dados dele, né? A guardar, a manter.
inclusive a compartilhar esses dados. E aí você pensa, não, mas eu não compartilho os dados do meu paciente. Imagina, jamais. Será que não? Você tem certeza que não compartilha? Você nunca mandou os dados, por exemplo, para um laboratório? Você nunca fez essa troca de informações? Fez a coleta, né, dentro do teu consultório e enviou para o laboratório te enviou a resposta? Tu nunca recebeu uma informação de um hospital? Tu nunca enviou para o hospital uma informação do teu paciente? Olha como a gente acaba compartilhando, né? Quem é que arruma, por exemplo, os computadores da tua empresa, né? Lá onde estão todos aqueles dados? Será que quando aquelas pessoas vêm arrumar ali, será que elas não têm acesso àquelas informações? Qual o sistema de segurança que tu usa? Veja como são pequenos detalhes que às vezes a gente não pensa. E para isso, a gente faz então esse compliance, né? Que é todo esse plano, essa metodologia que vai vasculhar, que vai mapear esses dados. E esse mapeamento não é apenas tipo, vamos ver onde estão os dados, mas além da LGPD, para você instalar realmente um compliance, você precisa usar as normas técnicas. Existe ISO para isso, né? Então não é um trabalho tão simples quanto ler a lei e agora eu vou começar a praticar esses pequenos atos. Não. Você tem que desenvolver uma metodologia de trabalho onde vai haver o seu comprometimento, o comprometimento do teu funcionário, do teu parceiro, a autorização do teu paciente para todos os itens de tratamento que você vai dar. Então é muito importante a gente começar a pensar nisso, porque quando você começa a olhar dessa forma, você vê que daqui a pouco tem muito chão pela frente para a tua empresa chegar junto com a LGPD. Teu olhar, a partir de então, ele tem que ser diferenciado. Desde que o teu paciente entra pela primeira vez no teu consultório, a forma como ele vai ser tratado pelo teu funcionário, né? A forma como vai ser manuseado os exames dele, enfim, todas essas questões, elas têm que fazer parte do dia a dia da empresa. Porque se ela não fizer parte, alguém em algum momento pode esquecer. E a lei, obviamente, ela prevê multas, enfim, penalidades, né? Principalmente a questão de vazamento de dados. Quem é da área da saúde sabe exatamente o risco que é vazar um dado de um paciente, uma informação sigilosa. Então, além da questão toda que já existe hoje, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê, sim, essa questão da privacidade, né? Isso não é uma novidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para fechar esse cerco, para desenhar melhor como isso vai funcionar, ainda que ela seja um pouco genérica, com a criação da autoridade nacional, que vão vir mais normas e mais métodos e mais formas de fazer. Então, todas as empresas têm sim que se adaptar, têm sim que começar a pensar o quanto antes em LGPD, porque é um trabalho a longo prazo e é um trabalho personalizado, tem que ser feito para a tua empresa, né, dentro do teu fluxo, da tua rotina. Outra questão que é importante, às vezes, você faz ações para os seus clientes, ações de marketing, né, ações de comunicação, que você não trata da mesma forma como a relação tipo de uma consulta, de um atendimento. Só que os dados, eles têm o mesmo caráter de importância no momento que eles são recolhidos numa consulta, ou, por exemplo, quando você está enviando e-books de informação para o seu cliente. Baixa o e-book que hoje a gente vai falar, né, sobre tal tema, área da estética, por exemplo, né? Vou dar dicas para os meus pacientes de uma vida mais saudável. E aí você está lá captando e-mails. Gente, e-mail é um dado pessoal. Ele também faz parte de todo esse arcabouço de proteção da LGPD, tá? Então você precisa da autorização do seu paciente para você poder estar mandando e-books, para você poder mandar e-mails, né? Então existe todo um cuidado por trás também dessa forma de tratar. Se você vai fazer um evento, enfim, se você está coletando dados, você realmente tem que se preocupar, porque você precisa estar enquadrado nas normas da LGPD. Hoje a gente falou um pouquinho então de LGPD para a área da saúde. Tu estava por dentro dessas informações? Não estava? Então assim, procura te informar, procura teu jurídico,
procura uma assessoria qualificada que vai poder te informar mais. Tem muita informação boa por aí e começa então a pensar sobre isso, né? Começa a te planejar de que forma tu vai fazer, de que forma tu vai implementar esse controle. E se tu gostou do assunto, te inscreve no canal. Toda semana a gente está trazendo assuntos novos, vou falar bastante nos próximos dias ainda de LGPD. Clica no sininho, que aí você vai receber todas as informações das novas publicações.